Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Atos, capítulo 20, do verso 7 ao verso 12. Diz o texto: No primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de podermos abrir a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra. Deus Pai, ilumina o coração dos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Nos tempos atuais existem uma variedade quase infinita de igrejas. Isto é ótimo, porque existem vários tipos de pessoas, de grupos sociais que precisam ser alcançados pela multiforme graça de Deus. No entanto, isso pode ser perigoso ou confuso, pois como vou saber qual é a igreja correta? É óbvio, a resposta é lendo a Bíblia. Sabemos que a Bíblia é a regra de fé e prática de uma igreja verdadeira. No tempo do apóstolo Paulo, ele também enfrentou desafios para caracterizar a igreja de acordo com a vontade de Deus. Vamos estudar um pouquinho esse capítulo? Por exemplo, como Paulo chegou a Troade? Lá no verso 1, 2 e 3 do capítulo 20, diz que Paulo saiu de Éfeso e foi para Macedônia e Grécia. Vamos ler o texto? Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, decidiu voltar pela Macedônia. Lá no versículo 3, eu quero destacar esse fato. Na Grécia, Paulo ficou sabendo de uma cilada planejada por alguns judeus. E aí ele resolve voltar pela Macedônia para a Ásia. Lá no versículos 4, 5 e 6, as pessoas que acompanharam Paulo foram até Troade e o esperaram lá. Quer ver? Vamos lá, 4, 5, 6. Acompanhando-o no Sóprato de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trofimo, da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Verso 6. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Já no verso 6 e 7, diz assim o texto. É óbvio, depois de passar uma semana em Troade, Paulo e seus companheiros, eles se reuniram com os discípulos no primeiro dia da semana para participarem juntos da ceia do Senhor. Versos 6 e 7, vamos ler. Diz o verso 6. Depois dos dias dos pães asmos, sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos reunimos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Verso 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Já do verso 7 ao verso 9, foi quando Paulo ele continua a pregação até a meia-noite, mas um jovem chamado Eutico dormiu e caiu de uma janela
do terceiro andar e morreu. Vamos ler novamente, apesar de já termos lido o texto, versos 7, 8 e 9. Diz o texto: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até à meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. A partir do verso 10 até o verso 12, Paulo aqui vai ressuscitar Eutico. E ficou com os discípulos até o dia seguinte. Vamos ver verso 10, 11 e 12? Verso 10. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vejamos o texto. Primeiro, o culto teve hora para começar, mas não tinha hora para terminar. Segundo, Paulo começou a pregar e seu sermão se estendeu até meia-noite. Terceiro, ele deve ter se empolgado tanto que nem viu a hora passar. E agora eu quero que você imagine a cena. Um salão no terceiro andar, cheio de gente. O texto diz que havia muitas lâmpadas no salão de culto. Na verdade, as lâmpadas eram tochas alimentadas a óleo. Nessa altura do culto, o povo já tinha orado, cantado, adorado e estava ali em um momento de aprender tudo que o apóstolo Paulo tinha para ensinar. Mas lá estava Eutico, no parapeito da janela do terceiro andar. Quem sabe distraído com as coisas que estavam acontecendo do lado de fora. E aí, diz o texto, que ele dormiu na hora do sermão. Ele dormiu num lugar errado e caiu. E aí o culto foi interrompido. A primeira parte do versículo 10 diz que Paulo, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Muitos caem por estarem tomados por um profundo sono. Esse sono ao qual me refiro é o sono espiritual. É o sono gerado pelo comodismo, pela esterilidade espiritual. E muitos eutícos estão sentados nas igrejas. Quantas pessoas frequentam a igreja, mas permanecem sentadas na janela? Ali, como corpo presente, mas com a cabeça do lado de fora. Esses eutícos sempre têm uma justificativa na ponta da língua para tudo. E aí, ao sair da janela, vai implicar, primeiro, em disposição para ouvir a palavra de Deus. O sair da janela implica também em se comprometer com as coisas de dentro. Mas o sair da janela implica também em focar e fazer a vontade de Deus. Em parar de dar atenção e se distrair das coisas do mundo. Será que você, neste momento da sua vida espiritual, está sentado na janela? Pense nisso. Com algumas informações do texto sobre esta igreja, podemos aprender o que Deus quer de sua igreja. E aí vem a grande questão. Quais são as características da igreja de acordo com a vontade de Deus? Vamos refletir na sequência de fatos ocorridos na igreja de Troade e aprender como é a igreja que Deus quer. Veja, a primeira característica da igreja, de acordo com a vontade de Deus, está no versículo 7. A primeira parte do versículo 7, que diz: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Ou seja, a primeira característica da igreja, de acordo com a vontade de Deus, é que ela possua uma adoração verdadeira. A igreja de Troade se reunia no primeiro dia da semana,
como de costume aos novos cristãos que iniciaram a compreensão sobre o tempo da graça e não da lei mosaica. Aqueles irmãos que estavam ali estavam com um propósito único, que era adorar ao Senhor. E aí eu aprendo que Deus quer uma igreja que o adore. Não podemos ir à igreja somente por costume ou para cumprir um rito religioso. Também não devemos frequentar a igreja como se fosse um clube social. O culto é a hora e lugar de adoração. Calvino nos ensina sobre o culto, que dentro da visão reformada, a palavra de Deus ocupa o lugar central do culto, porque é através dela que Deus nos fala. Ao escrever o livro dos Salmos, no seu segundo volume, ele diz que a função peculiar do Espírito Santo consiste em gravar a lei de Deus em nossos corações. Mas Deus quer adoração. Na Confissão de Fé de Westminster, nós lemos o seguinte, que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Por mais impressionante que seja a adoração planejada pelo homem, se ela não for dirigida por Deus através do seu Espírito Santo, não será aceita. Não passará de uma tentativa de boa obra no afã de conseguir o favor divino. O culto, ele não pode ser a nosso bel prazer, como quis Uzias, pois Deus rejeita. Como rei, segundo a lei de Moisés, ele não poderia adentrar o templo, queimar incenso no altar de incenso que ficava no lugar santo. Sabe por quê? Porque ele não era sacerdote, mas era muito orgulhoso. Se queremos agradar o Senhor através do culto, somente a Ele devido, devemos procurar saber através da sua palavra como Ele deseja ser cultuado. Você tem adorado a Deus verdadeiramente? É a grande questão. Só quem pode responder essa questão é você. Não são as pessoas que estão ao seu redor. Eu repito, você tem adorado a Deus de verdade, verdadeiramente, de coração? O seu objetivo em ir para a igreja é adorar ao Senhor? Ou será que existe um segundo objetivo, que não seja adorar ao Senhor? Mas há uma segunda característica da igreja de acordo com a vontade de Deus. Na segunda parte do versículo 7, diz assim: Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Vamos lá? A segunda característica da igreja, de acordo com a vontade de Deus, é que a pregação tem que ser prioridade. Diz o texto que Paulo, que devia seguir a viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Me parece que a igreja de Troade gostava de ouvir pregação. Paulo demorou deste dia para aproveitar mais o templo junto com seus irmãos. Mesmo assim, apesar de uma mensagem prolongada, a comunidade estava atenta à mensagem. Hoje vemos igrejas onde a pregação fica para o final do culto. Quase não sobra tempo. E muitos saem do templo na hora da pregação, na hora da mensagem, por uma infinidade de motivos. No momento mais importante do culto, não ouvem a mensagem. Por outro lado, outros conversam o tempo todo e não conseguem prestar atenção, nem no culto, nem na mensagem.
Hoje vivemos o tempo das mídias sociais. Os cultos são gravados, os cultos são transmitidos pelo YouTube, e se utiliza Meet e Zoom. Mas o que me chama a atenção é que ainda temos crentes que não participam de reuniões de oração nem por Skype. Deus quer uma igreja que ame examinar as Escrituras. João 5,39, ele diz que examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem não gosta de pregação é incrédulo. Romanos 10,17 diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Você gosta de ouvir pregações? Ou você seleciona? Não, desse aqui eu ouço, esse aqui eu não ouço, esse aqui eu não gosto, esse aqui... Ou você seleciona? Você não deixa Deus agir no seu coração. As mensagens podem falar para você, são para você. As mensagens falam no seu coração. Mas há uma outra característica da igreja, de acordo com a vontade de Deus. Lá no verso 8, do capítulo 20, diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Deus quer uma igreja que seja luz no mundo. Provavelmente ali cada crente sabia que precisava levar sua lamparina como uma contribuição para iluminar o culto de maneira que ficasse tão bonito, marcando a memória do escritor do texto e de todos que por ali passassem. Mateus 5,14, há um registro bíblico que diz que, e aí são palavras de Jesus, que a igreja é a luz do mundo e que cada cristão deve manter sua luz acesa para iluminar. Quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, verso 15, ele diz assim: porque para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, luzeiros no mundo. Essa luz é a vida de cada membro da igreja, seu testemunho de vida e espiritualidade. Aí surge uma outra pergunta: você tem levado sua lâmpada à igreja ou a sua lâmpada está apagada? Como está o seu coração? Como anda o seu coração? Pense nisso. Como é bom ir para a igreja para adorar ao Senhor, com as nossas lâmpadas acesas. Antes de encerrar o culto, com uma oração, eu desejo fazer um convite a você. Participe também das nossas reuniões de oração, todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo Skype. Participe dos cultos dominicais. Você é o nosso convidado. Você é membro da igreja. Não deixe de participar das atividades da sua igreja, tá bom? Vamos orar? Feche os olhos. Graças te damos, Senhor, por ser um Deus que tem cuidado de nós. Que possamos ser a igreja dos teus sonhos. Que possamos fazer aquilo que o Senhor deseja que venhamos fazer exatamente. Sejamos instrumentos. Obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo conosco estejam, irmãos, hoje e pelas eras eternais. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.